Gravar, já esqueci. Na, na última aula, a gente falou um pouco, falou até aquela que a gente chamou de desagregação do regime monárquico. Então, como o Brasil, né, que vivia uma monarquia, como ele chegou ao patamar de uma república, o que é que aconteceu, enfim. E aí falamos daquelas três questões: questão abolicionista, a questão militar e a questão religiosa. Como cada um desses problemas enfrentados pelo Império Brasileiro foi deixando-o mais frágil até que em 1889 culminasse com a instalação do regime republicano brasileiro. Então, a República Brasileira ela é relativamente recente, então ela foi proclamada ali em 1889, então tem pouco mais de 100 anos a República Brasileira. Então, assim, o Brasil viveu um período monárquico autônomo relativamente curto, que é só de 1822 até 1889, né? Mas antes nós vivíamos sobre um regime monárquico português. Então, a partir do momento que a gente muda o sistema de governo, começa a mudar a estrutura também política, né? Aí a gente vai ver se muda alguma estrutura social, né? Então a gente vai fazer algumas análises nesse sentido aí, certo? Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui para vocês. Bom, então a gente tinha parado aqui na proclamação da República, falei de Deodoro da Fonseca, enfim, né? E como eu tinha dito para vocês, esses movimentos políticos no Brasil, a, a proclamação da independência, agora a instalação, a proclamação da República, não foram movimentos das massas, não foram movimentos populares. Então, assim, quando a gente discutiu lá atrás o estabelecimento do Império Brasileiro, da independência, nós percebemos que não houve tantas mudanças. A mesma coisa aqui em 1889. Então, por isso que, segundo esse cronista da época, Aristides Lobo, ele dizia que o povo brasileiro assistiu bestializado, acreditando ser apenas uma parada militar. Ou seja, o povo não tinha a mínima ideia do que estava acontecendo no Brasil. Então, assim, é um movimento elitizado. Então, a gente vai ter lá a alta cúpula militar com aquela elite agrária, né, elitizada brasileira também. Então, são esses grupos que vão fazer a proclamação da República Brasileira. Então, o povo, de fato, não vai sentir muita coisa no seu dia a dia, tá? Apesar de, teoricamente, algumas mudanças ocorrerem, mas na prática não é bem isso que acontece, tá bom? Então, algumas, né, algumas mudanças. Então, ó, foi influenciado pelo positivismo. Lembra que a gente falou um pouquinho do positivismo de Augusto Comte, que eu não vou entrar em muitos detalhes, que vocês vão ver isso na filosofia, tanto na filosofia como na sociologia, né? Lembrando que Augusto Comte é considerado o precursor da sociologia, né? O pai da sociologia seria Durkheim, mas Augusto Comte ele é o precursor, aquele cara que pensa mais ou menos como seria a, a sociologia, né, que ele chamou de filosofia positivista. Mas, enfim. Então, aquela doutrina positivista ali do século XIX defende justamente esse executivo forte, intervencionista, e nada melhor para fazer isso do que
os militares, né? Então, os militares é quem são os responsáveis pelo estabelecimento dessa república. Então, só através desse Estado forte é que se conseguiria, de alguma maneira, estabelecer um desenvolvimento do país, né? Outro ponto importante é que a primeira Constituição brasileira, a de 1891, primeira Constituição republicana, na verdade, como tem dizendo aí, ela tem uma influência muito forte do modelo americano. Na verdade, toda a instalação da República Brasileira ela tem uma influência americana. Tanto que a primeira bandeira republicana brasileira ela é basicamente a mesma coisa da bandeira americana. A diferença é que as linhas, em vez de serem branca e vermelha, eram verde e amarela, mas tinha lá o retângulozinho, quadradozinho azul com as estrelinhas brancas. A mesma estrutura. Só que essa bandeira só dura uns 7 dias até que, eu não lembro se é a esposa ou é a mãe de Deodoro da Fonseca, que costura uma nova bandeira para o Brasil, que de fato não vai ter muitas diferenças para a imperial. A diferença é que no meio da bandeira havia o brasão da família imperial brasileira, e agora com a República a gente vai ter ali no meio o losango, né, azul, o losango, que já tinha, só que em vez do lugar do brasão vai ter um círculo lá com o nome Ordem e Progresso e com as estrelas representando cada um dos estados brasileiros. E a Constituição também teve uma influência, né? Então, a gente tem ali, até que essa Constituição fosse derrubada em 1930, um sistema muito autônomo. Não chegava a ter aquela autonomia gigante que tem nos Estados Unidos, mas se comparado ao que nós temos hoje como Constituição, que é extremamente centralizadora, dava uma autonomia relativamente grande para os estados, né? Para as ex-províncias agora que viraram estados, tá? No Brasil a partir de 1889. Então, como tem lá nos Estados Unidos aquela coisa, tem estado que tem pena de morte, outros não, outros liberam a droga, outros não, maioridade penal, tudinho varia lá, né? Aqui não chegava a esse ponto, mas tinha muita autonomia. Por exemplo, é justamente a partir daí, de 1891, que se estabelecem as polícias militares no Brasil. As polícias militares, elas foram criadas com o intuito de ser um mini exército. Então, por isso que ela tem uma hierarquia militar. Então, serviria para reforçar o exército em momentos de guerra, de necessidade, e cada estado seria autônomo em relação às suas forças militares, né? Tanto que a estrutura, a hierarquia militar das polícias, ela é muito semelhante à do exército, né? A diferença é que na polícia militar só vai até coronel, no exército vai até general, né? Então é basicamente essa a diferença que existe aí, mas a hierarquia é muito semelhante. O chefe das Forças Armadas é o chefe do executivo, ou seja, o chefe da Polícia Militar da Paraíba é o governador, assim como o chefe do Exército Brasileiro é o presidente da República. Mas é interessante, né? Outra coisa, não estranhem, tá? Durante esse período aí, da proclamação da República até 1930, o que nós chamamos hoje de governador de estado se chamava de presidente de estado, certo? A nomenclatura, ela permanece a mesma, presidente. Na época do Império ainda, se chamava presidente de província. Mudou a nomenclatura de província para estado,
mas a nomenclatura do chefe do executivo permanece como presidente. Parece besteira, mas essa nomenclatura já levou muita gente ao erro. Teve um ano, acho que foi 2015, não lembro, 2016, que caiu uma questão sobre esse período, e a questão correta, tem dizendo lá, não, porque os presidentes de província, e teve muita gente que errou, porque disse, não, presidente da república. E aí, né? Então parece uma besteira, mas é muito importante, tá? Enfim. E o último ponto ali, né, as mudanças na forma de governo e nas leis não vai representar grandes mudanças na estrutura social brasileira. Então, a desigualdade social, concentração de poder nas mãos de poucos, né? A gente vê que, historicamente, isso continua, na verdade, até hoje. Né? Então, assim, a gente não tem uma grande mudança. Tanto que tem uma charge desse período que é mais ou menos assim, depois eu vou falar das mudanças, né? Mas é como se, tipo, as pessoas não soubessem o que está ocorrendo ali com a proclamação da República. Então, a gente sabe, então, ó, política até hoje é elitizada, né? Nós temos esses problemas estruturais, então, as desigualdades sociais no Brasil, historicamente, sempre foram grandes. Então, isso que a gente vive hoje, essa grande desigualdade social, onde 5% da população, 1% da população brasileira concentra 80% da renda do Brasil. Né? Então, assim, isso não é de hoje. Né? Isso é uma mazela histórica que acompanha o Brasil. Então, mesmo com um Estado forte, intervencionista, esses problemas não acabaram. Né? E a concentração de poder, a gente vai ver que as mudanças, na verdade, estabelecidas ali, naquele momento, legalmente falando, né, também favoreceram essa concentração de poder. Então, ó, o primeiro momento republicano brasileiro, certo? É comumente chamado de República da Espada. Por quê? Porque ela foi governada por dois marechais, né, por dois militares. Inicialmente por Deodoro da Fonseca, que foi quem proclamou a República e foi escolhido indiretamente como presidente do Brasil, e foi substituído pelo seu vice-presidente, o Floriano Peixoto, que era também um outro militar. Então, algumas reformas que foram inicialmente criadas por decreto e que depois foram estabelecidas na Constituição. Então, a primeira a gente já falou, ampla autonomia das províncias, certo? Segundo, centralização das Forças Armadas. E aí vale lembrar, 1831, o governo regencial estabeleceu a chamada Guarda Nacional. Qual era o objetivo da Guarda Nacional? Alguém lembra? Vamos relembrar aqui do que exatamente o Guarda Nacional. Então vamos relembrar. Então a Guarda Nacional, ela foi criada ali em 1831 com o objetivo de descentralizar o Exército Brasileiro. Por quê? Havia uma grande instabilidade política e social no Brasil. Lembra ali que durante o período regencial a gente teve uma série de revoltas. Cabanagem, Balaiada, Sabinada, Malês, Guerra dos Farrapos. Né? Então, é um período extremamente instável. E para conseguir o apoio das elites locais,
o governo regencial decidiu estabelecer e criar um novo sistema para auxiliar as Forças Armadas, que seria a Guarda Nacional. Lembrando. Então, pegava um líder político da região, nomeava esse cara coronel da Guarda Nacional e ele seria responsável por manter um grupo armado ali para defender os interesses do governo, certo? Só que para o cara era bom porque ele tinha o aval do governo para ter um grupo armado para si. E o governo não precisaria gastar com nada, né? Porque era só nomear o cara e era ele, né, o coronel lá, que tinha sido nomeado, o chefe político local, que seria o responsável por manter essa força política lá naquela localidade, para evitar revoltas, para evitar os problemas naquela região, certo? Então tinha essa via de mão dupla, né? Uma mão lava a outra. Então eles recebem esse título de coronel da Guarda Nacional do governo brasileiro e tem a responsabilidade de cuidar dos problemas caso haja na sua localidade. Então, quando se estabelece a República, em 1889, deixa de existir oficialmente, tá? Vale salientar esse nome, tá? Oficialmente, o cargo de coronel da Guarda Nacional como havia. Entretanto, popularmente, ficaram conhecidos, né, na verdade, os líderes locais, os grandes latifundiários, geralmente, de coronéis, né? Tanto é que a gente vai começar hoje também a República Velha, né? E nós tínhamos ali os coronéis, né? Tanto que uma das políticas ali da República Velha é o coronelismo. Esse assunto aí vocês veem em história lá acho que lá pelo 9º ano. Né? Então, coronel, coronelismo, enfim, né? Algumas práticas desse período. Então, legalmente, não existe mais o cargo de coronel da Guarda Nacional. Entretanto, né, muitos políticos, muitas lideranças continuam a ser chamadas de coronéis. Outra coisa importante, extinção do padroado. O que era o padroado? Alguém lembra? E aí, pessoal? A lei do padroado, falei semana passada. Então, vamos relembrar mais uma vez. Quando foi estabelecida? Quase. Tem a ver com a igreja, né? Mas não seria proteção do dono da igreja. Na verdade, a lei do padroado era o seguinte, relembrando. Durante o Império Brasileiro, para ter mais força política, foi estabelecida a lei do padroado, né? Em especial ali no segundo reinado. Então, o que se estabelecia com a lei do padroado? O imperador brasileiro, no caso Pedinho, Dom Pedro II, ele poderia aceitar ou não as bulas papais. O que é uma bula papal? É uma determinação da Igreja Católica que vai para a igreja do mundo inteiro. Lembra
da bula sílabus que gerou a questão religiosa que a gente discutiu na semana passada. Pronto, aquilo é uma bula, aquilo é uma determinação que vai do Papa para toda a Igreja Católica no mundo inteiro, certo? Então, aqui no Brasil, né, por conta da lei do padroado, as determinações do Papa, ou seja, as bulas papais, elas poderiam ou não funcionar, né? Serem colocadas em prática. Né? Dependia se o imperador quisesse ou não. Tá? Por quê? Porque o Brasil era um estado católico, a Igreja Católica era a igreja oficial do Brasil, nós tínhamos a religião oficial. Quando se estabelece a República, ocorre a separação entre igreja e Estado. Nós não temos mais uma vinculação. Tanto que é a partir daí, né, da instalação da República, que nós temos o estabelecimento do casamento civil e do registro civil de nascimento. Tá? Até então, só existia o religioso. Não seria, Arthur, totalmente subordinada, né? Mas que Dom Pedro ele tinha uma certa autoridade na igreja aqui no Brasil. Qual era a desculpa que ele usava para isso? Ele dizia, não, porque o Papa ele é um chefe de um Estado. Né? Chefe do Vaticano, ele é chefe da igreja, mas ele também é chefe de um Estado. Como é que um chefe de um outro Estado, seja de um outro país, de uma outra nação, quer mandar dentro da minha? Ele usava isso como desculpa, né? Mas como a gente já discutiu, na verdade, tinha uma questão ali por trás política. Então, era para nomear as pessoas que ele quisesse como bispos, né? Para evitar uns desmandos da igreja aqui, só para acontecer o que ele queria. Né? Então, a partir daí, tem aí a separação. Então, nós temos o registro civil de casamento e o registro civil de nascimento. Lembra que durante o Império, por mais que houvesse a liberação, a liberdade religiosa do culto privado, seja dentro da minha casa, eu tinha que eu podia ter o culto que eu quisesse, certo? Mas eu estava submetido à Igreja Católica. Né? Eu lembro que eu falei, inclusive, sobre isso. Então, por exemplo, sou judeu, Stephanie é judia, mas a gente quer casar. Né? Durante o Império, nós tínhamos que casar na Igreja Católica. Por quê? Porque senão, digamos que eu morresse, Stephanie não seria considerada minha esposa, consequentemente, não teria direito à herança. Então, mesma coisa. Tivemos filhos. Né? Eles, para serem reconhecidos como filhos, né? Como pessoas, digamos assim, como cidadãos, eles teriam que ser batizados na Igreja Católica. O Estado, Zac, o governo. Mas aí, óbvio que ninguém ia perder isso. Então, tipo, mesmo eu e Stephanie, nós dois sendo judeus, nós nos submetimos a casar na Igreja Católica só para ter o registro lá dentro da igreja, para que ela tivesse os direitos. A mesma coisa com as crianças. Então, nós tínhamos que levar as crianças para serem batizadas na Igreja Católica para que elas fossem reconhecidas como filhos e também tivessem seus direitos resguardados, né? Então, mesmo que dentro de casa, eu e Stephanie, a gente tivesse a nossa crença lá, judaica e tal, né? Mas, para fins legais, nós tínhamos que nos submeter à Igreja Católica, tá? Quando se extingue a lei do padroado, se separa a igreja do Estado, não tem mais isso. Então, se estabelece o casamento civil, certo? Então, pronto.
A gente não casou ainda, tá, Stephanie? A gente vai casar agora. Então, eu não casei com Stephanie, a gente vai casar agora. O Brasil já é uma república. Então, a partir do momento que se instalou a república, que se separou a igreja do Estado, nós não precisamos mais ir para a igreja, para casar e tal. Não existe mais isso. Então, nós vamos como se faz hoje, né? Você vai no cartório, faz o registro e tal, porque o casamento civil, ele nada mais é do que um contrato, né? Então, o casamento civil sou eu, né, e Stephanie fazendo um contrato, dizendo, ó, a gente está junto diante dessas circunstâncias aqui, tá? A mesma coisa para as crianças. Tanto que a charge lá da época que eu ia falar, eu não quis falar naquela hora para não dar spoiler, né? Aí é mais ou menos assim. É, uma pessoa mais simples assim, né, como se fossem duas pessoas pobres, conversando, né? Aí o cara pergunta para a mulher, a república foi proclamada, isso quer dizer o quê? Aí ela diz, que a gente não precisa mais ir para a igreja para casar. Por quê? Porque, de fato, vai ser a grande mudança que vai ser estabelecida para eles. Outras coisas, eles continuam sem ter acesso como era na época do período imperial. Tá? Outro ponto, sufrágio masculino, exceto para analfabetos. Deixa eu completar aqui. Não, quando eu for depois mandar o slide para vocês, aí ups, parei sem querer. Aí eu completo lá. Então, vamos lá. O que é sufrágio? Alguém sabe? Alguém sabe o que é sufrágio ou não? Boa, Stephanie. Exatamente. Então, falou em sufrágio, a gente lembra de voto, de eleição. Boa, Arthur, é isso aí. Né? Então, basicamente, é isso aí. Então, quando a gente fala de sufrágio, a gente está falando de voto. Então, quem é que votava ali durante o início da República Brasileira? Então, homens maiores de 21 anos, alfabetizados. Excluíam-se os membros de ordem religiosa e os soldados do exército. Então, ó, quando você exclui mulheres e quando você exclui analfabetos, os sacerdotes e os soldados, a gente está excluindo aí mais de 90% da população das eleições, né? Então, é um processo muito excludente. Para vocês terem ideia, entre 1894, que é quando tem a primeira eleição, até 1930, em média, de 2 a 5% da população brasileira participava da eleição. Hoje, a gente tem uma participação perto de 50%. Né? Então, assim, é uma diferença gigantesca. Então, assim, o percentual que tinha, de fato, direitos amplos, né, direitos como cidadão amplos, era uma população mínima da sociedade. Então, a gente vai ter aí só essa galera, né? E um ponto importante, não, dois pontos extremamente importantes que vocês não podem esquecer. Quando a gente fala em república, pela mãe do guarda, esqueçam escravidão. Legalmente falando, não existe mais escravidão. Por que eu estou falando isso?
porque também já vi em questão colocar assim, na instalação da República, tal, não podiam votar mulheres, escravos, velho, escravo oficialmente não existe há mais de um ano. As pessoas aí, professor, mas a galera não continuava trabalhando como se fosse escravo, não sei o que, continuava, fato, certo? Mas legalmente falando, não existe mais escravidão. Então, se aquele negro ele fosse alfabetizado, ele fosse maior de 21 anos, ele teria direito a voto. Qual a probabilidade disso acontecer? É mínima. Mas a lei não diz negro não pode votar, não existe mais escravidão, então não tem mais escravo não pode votar. Então isso não existe aí no Brasil República. Outro ponto é que durante o Império nós tínhamos o voto censitário, ou seja, baseado na renda, certo? Quando a gente fala aí da República, não existe mais isso, certo? Então, não existe mais o voto censitário, tá bom? Então, isso é outra mudança. Naturalização em massa de imigrantes. Por que isso? A indústria no Brasil estava se desenvolvendo. Então, havia o medo de que, com essa mudança do governo, muitos imigrantes eles saíssem do Brasil. Então, se naturalizou os imigrantes para que eles permanecessem, até porque grande parte da mão de obra no Brasil, das fábricas, das indústrias que estavam em desenvolvimento ali no início, era formado por imigrantes. Então, por isso. Mas esse período inicial aí da República tiveram alguns problemas. Em 1891, o Deodoro da Fonseca ele enfrenta a revolta da Armada, uma revolta organizada pela Marinha, lembrando que ele era do Exército, que não concordava com algumas mudanças que estavam sendo estabelecidas. E ele se sente tão mal por isso que ele renuncia, né? E o vice-presidente, Floriano Peixoto, assume, né? E quando ele assume, pouco tempo depois, ele consegue acabar com a revolta da Armada, mas aí, em 1893 vem a Revolução Federalista, um outro problema que agora Floriano Peixoto vai enfrentar. Por que ocorre a Revolução Federalista? A Constituição da época determinava o seguinte, que caso houvesse algum impedimento do presidente, sei lá, ele morresse, renunciasse, qualquer coisa do tipo, deveria ocorrer uma nova eleição. Mas Floriano Peixoto vai lá e diz, não, mas essa lei não vale para a gente, porque nós não fomos eleitos, nós fomos escolhidos indiretamente como presidente e vice, né? E aí, em virtude disso que ocorre a Revolução Federalista, lá no estado de Santa Catarina, e ele reprime com tanta violência, mas com tanta violência, né, que ele muda até o nome da capital de Santa Catarina, que antes da Revolta da Armada se chamava Desterro. Qual é a capital de Santa Catarina hoje? Hein, pessoal? Qual é a capital de Santa Catarina? Alguém lembra? Floripa, Florianópolis, exatamente, Isaac. Ou seja, a cidade de Floriano, Floriano Peixoto. Ou seja, era uma forma de impor, inclusive ideologicamente, aquela situação. Tá bom? Então, pessoal, a gente encerra por hoje aí a República da Espada. E na próxima semana a gente começa a República Velha. Outro aviso importante que eu vou avisar no grupo agora também é que amanhã vai estar disponível a nossa avaliação do segundo bimestre, tá bom? Então, os assuntos lá do segundo bimestre, beleza? Então, pessoal, era isso, beleza? E até semana que vem. Um abraço a todos e